Para o tempo. Prontinho. Tem que reduzir mais esse telhado, não, né? Não lembro mexer, não. Já começou, já. Já. Ele tá aí? Calma aí. Ó, boa noite. Pergunta se o pessoal tá te ouvindo bem. Oi, pessoal. Tá dando pra ouvir bem aí? Alguém tá escutando a voz? Ou deu algum problema? Ou ninguém tá vendo nada? E vai ser mais um fora gigantesco. Olá. Olá. Tá ouvindo? Oba. Ó, o Gilberto tá falando que tá todo mundo ouvindo bem. Boa noite, gente. Oi, Gilberto. Bem-vindos. Aí, Adriana. Olha só. O ventilador já tá aqui, eu disse pra você. Podemos? Você já quer chamá-lo? Cadê o nosso convidado? Vou chamá-lo. Vamos chamar... Gilberto, recebi os livros, viu? Tem até que mostrar. Ó, Túlio. Túlio aí, ó. César Maia. Grande atacante. Ó, o livro chegou. Agora vai. Falta só o convidado. Adilson. Olha o Gerard. Cadê a Zabumba Gerard? Bom, A Aura está aqui. Se não fosse ela, eu estaria até agora tentando ligar o celular, né? que bom vê-los, gente, mesmo que seja por aqui, né? A gente vai fazer o convite pro João agora, para iniciar, tá? Vamos só pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos. Thiago Campos. 618. Adilson Guimarães. Oi, querido. Boa Tudo tá aí. noite, Tudo tá aí. Adilson. Que saudade de todo mundo. A gente tá chamando o João. Deixa eu ver se ele atende. Renata. Thiago Campos. Chamar de novo. Convidado. Ele já tá convidado, é só ele aceitar o convite. Só falta o convidado aceitar. Deixa eu dar uma lá dentro. Vai conversando com o pessoal. Bom, pessoal, o convidado já está para entrar aqui, certo? Então, só um minutinho aí. Deve ser a ligação. Eu moro no Rio, é longe. E eu acho que o primeiro que entrou podia ganhar o livro, né? No sorteio. Ou o pessoal da letra G, Gerard, por exemplo. Da letra A, Adriana. Tá boa a voz aí, né? Alguém pode falar alguma coisa para ver se escuta bem? Não, né? Adriana, eu disse que podia ser a primeira que... O sorteio podia ser para a primeira pessoa que entrou. Aí, Adriana, oba! Não sei. Será que o João... Tá bom. Será que o João desistiu? Só um momentinho, tá, gente? A gente tá fazendo o convite pra ele.
Olha aí também, Gilberto. Ah, Gilberto, é a letra G. Gilberto e Gerard. Divide o livro no meio. Vou dar uma ligadinha aqui. Só. A gente vai falando, ou se precisar deixar no mudo, é só clicar aqui. Estou mandando um convite, mas ele não viu ainda. Vou ligar. Convidado. Opa, entrou. Qual o João? Aqui, ó. Entrou. Olha o João. Ai, mas ele estava parecendo como ele entrou. Ai, ai. Gente. E só um minutinho, tá, gente? O João entrou, mas agora travou aqui pra gente. Travou? Detesto essa palavra. Travou. Eu vou dar uma ligadinha pra ele. O João entrou, mas eu não estou conseguindo ver o João. Deixa eu ver aqui. O Mike entrou. Ok. João, a gente não está conseguindo ver você. Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Peraí, pessoal, tá, o João, o convidado já entrou, mas... ele está dizendo boa noite aqui, meu bem. Mas ele não tem... João, precisa aceitar o convite em algum lugar. Ó, como faz para ingressar? Aqui, ó. Sim. Cadê? Aí, ó, aquele, ó. Como faz para ingressar? Vou mandar Ele é da minha de turma. novo. Ele é da minha turma. João, tem que aceitar o convite. Vou mandar de novo. Ela vai mandar de novo. Aqui, para ele aceitar. Aí aceita. Conseguiu? Ele pode pedir para participar. Pronto. João pode, se não aceitar... Conseguiu, querido? Eu mandei para você. Kaique, opa. Para participar. João, aceita o convite aí. Você aceitou durante a semana, não é possível que hoje. Boa noite, Kaique. Onde está o convite? Eu acabei de adicionar você na sala, é só você aceitar o convite. Chegou para você aí, eu vou mandar de novo. Espera aí só um minutinho. Convidado, ele já está como convidado. Ele só precisa aceitar. Tá como... Deixa eu ver como é que chega para ele. Espera aí, João, que estamos... Boa noite, Kaique. João, você... É porque estão dizendo aqui que você também pode pedir para participar, já que está dando problema. Ah, sou um velhinho. João, não se preocupe não, que eu sou da mesma turma. Se depender disso, a gente... ele mandou ele mandou uma solicitação. O João é mais esperto que ele pensava. Aí, entrar ao vivo com o João Rocha. Conseguimos. É bom que vai passando o nervosismo. Agora opa, sim! João! Deu certo, pessoal? Deixa eu só fazer uma coisa. Conseguimos! Deixa eu pegar o carregador do celular, eu tive que vir para o celular. Só... Ele dormiu, ele dormiu. Já vi que você é da minha turma, João. Vai descarregar o celular dele na hora de começar. Olha aí, galera, tá vendo? Silencioso.
Tá vendo, pessoal? Que não sou só eu que descarrego o celular na hora que vai começar a live, tá vendo? Avisa o pessoal que o sorteio é no segundo bloco, para avisar, tá? Pessoal, só para compensar o atraso, vai ter o sorteio do livro, né? E nós ainda não sabemos quem vai ser sorteado. Bora, Gerard! Oxi, Marcos Galindo, olha aí. Rapaz, quem diria, hein? Geral das Mulheres, olha só. Moisés, Vitor. Janaína, da Sala das Mulheres, grande Jana. Opa! Eis, o João. Tudo bem, o João apareceu. Carregando lá. Tá carregando. Atenção, para não ficar muito perto. O Cristiano. O João, acho que o celular dele não carregou. Então, teve uma pergunta sobre o sebo, né? Como está funcionando aí, na verdade, a gente fechou no ano passado o João tá ali. Marcos Galindo. Sim, aí o sebo continua. João! Agora sim. Moderno. Deu certo. Você é da minha turma, João? Eu já sou um professor velhinho. Não, e eu sou bem enrolado. A câmera de Sam está cortando o rosto na metade. Bom, vocês, mas é assim mesmo. Foi proposital para não mostrar. Ficou melhor. Aí, melhorou? Eu estou apoiando João. o celular no controle da luz. Então vamos lá então. Então tá bom. Agora eu os vejo. Pronto, agora. Deu tudo certo. Basta um pouquinho, veja. Pronto. João, bem-vindo. Antes de tudo, bem-vindo. Agradeço demais pelo convite, por essa conversa. Eita, eu sem nada aqui, né? Fogo. Esqueci. Água, isso é terrível. Só para o pessoal que está participando, João, dando boas-vindas, João César, de Castro Rocha. Essa é uma atividade aqui do sebo, né, que a gente está começando. O Sebo Casa Azul funciona aqui em Olinda, já estamos com 4 anos e alguns meses. E foi um sebo que sempre teve muita atividade cultural, lançamento de livro, debates, saraus, né? E com a pandemia a gente, infelizmente, segurou ainda um tempo, mas a gente fechou, continuamos vendendo pelo Instagram e tal. E aí sentimos falta dessa conversa com as pessoas, né? E desse momento bastante difícil que a gente vive, né? Então, esse é o nosso primeiro diálogos, né? E aí eu realmente uma fala mais pessoal assim, desde que teve esse desastre da última eleição, né? Foi muito impactante para mim, principalmente porque eu tenho uma longa pesquisa já, que foi o meu primeiro livro, que eu já entrevistei dezenas e centenas de ex-militantes durante a ditadura, né? Pessoas que lutaram de alguma forma. Então, foi um livro que eu lancei em 98, chamado Zé, sobre militante da AP, Zé Carlos da Mata Machado. E eu estou reescrevendo esse livro agora, 22 anos depois, né? Novas informações da Comissão da Verdade, né? De documentos oficiais, realmente. E às vezes é uma coisa tão impressionante que eu entrevisto uma pessoa de 78 anos, que foi presa, torturada no DOI-CODE, e às vezes eu estou escrevendo assim, aí levanto assim, boto no site de informações, aí está lá uma homenagem ao Brilhante Ustra, né? Então é muito chocante você saber, e pessoas indo para as ruas pedindo a volta do AI-5, né? Sem saber o que é aquilo ali, o que é que representa. Então, e eu tinha uma dificuldade, João, já iniciando assim, de entender como é que nós chegamos a isso, né? Como é que, quando eu vejo assim, na televisão, o presidente, aí eu olho para aquela cara e eu digo,
como pode, né, uma pessoa que defende a tortura, né, tudo que ele representa. Bom, e, e aí eu não consegui encontrar em nenhum lugar nada que mais ou menos tivesse um entendimento disso, alguma coisa elaborada, entendeu? Então, quando eu encontrei o seu livro, né, que é sobre ele que a gente vai falar aqui, né, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, né, eu comprei o livro, né, e eu comecei a ler, e realmente, né, eu vi que alguém, um intelectual, né, um professor da UERJ e tal, e se debruçou sobre o tema e foi entender, ler os caras, né, foi um trabalho exaustivo, pelo que eu vi, e aí isso me fez entender muita coisa, me deu muitas respostas também, né, e aí é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né, que é uma data, 5 anos do impeachment da Dilma, né, e, e há uma semana do 7 de setembro, que se avizinha aí bastante conturbado, né. Só, João, só para as pessoas, né, apresentar um pouco, João César, 56 anos, escritor, professor da UERJ, e 56. recentemente tentaram... Agradeço 55? preso, é 56. 56, né? Eu ficaria feliz, mas não é. Professor da UERJ, né? Até um dia desses estavam tentando privatizar a UERJ, né? Mas acho que já deram marcha ré, né? Professor titular de literatura comparada da UERJ, com 13 livros, né? E especialista em Machado de Assis e Shakespeare, né? Inclusive vai ter um curso de Shakespeare na semana que vem. E esse livro, eu tenho visto, tem levado o João a participar de dezenas de debates, de encontros, de lives, né? Então eu assisti algumas, assim. E aí, João, eu queria que você falasse inicialmente sobre, para quem está chegando assim, para a live, né? Sobre essa sua chegada ao livro. Como é que você resolveu realmente mergulhar nesse universo, de ler o que é que os caras escreviam, o que é que os caras produziam de vídeo, as lives deles, porque não é uma coisa... Geralmente a gente gosta mais de descer o pau e, né, isso é um maluco, isso é, né, essa coisa bem... E você, como intelectual, se debruçou nesse tema, né, fez um mergulho, né? Como é que você foi a isso e o que é que você... De onde é que surgiu essa obra, né? Vamos lá, Samarone. Primeiro, olha, obrigado pela oportunidade do diálogo. Quando a pandemia acabar e eu estiver em Olinda, tomaremos uma caipirinha em Olinda e falaremos sobre temas, se tudo der certo, menos áridos. Falaremos de Machado, de Graciliano Ramos, de Shakespeare, de Faulkner, e deixaremos de lado Bolsonaro e Olavo de Carvalho, que ademais é uma rima assonante, o que é quase uma ofensa, já que você está em Olinda, estamos próximos do Recife, portanto, de João Cabral. Por volta de agosto de 2018, eu estava bastante convencido que o Bolsonaro venceria as eleições, ou pelo menos tinha enormes possibilidades de vencer as eleições, antes mesmo da facada, que ocorreu em setembro. E a minha avaliação na época, eu acreditava que havia uma incompreensão muito grande do campo da esquerda democrática, não de um partido em particular, mas do campo da esquerda democrática, havia uma incompreensão muito grande para um movimento organizado da direita brasileira que datava de muito antes de 2016, na época dessas manifestações multitudinárias pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que foram as maiores manifestações da história republicana brasileira. Então eu tinha essa intuição já em agosto. E eu tinha bastante convicção de que o governo do Bolsonaro seria o que ele é. Um absoluto desastre, ou o mais eficiente governo que jamais tivemos, de um governo enquanto arquitetura da destruição. Porque se pensarmos no governo Bolsonaro como um governo da arquitetura da destruição, não há paralelo na história republicana brasileira em termos de competência e de eficiência. Não é verdade, Samarão? Sim, claro. A capacidade de destruição deste governo em 2 anos e meio é absolutamente incomparável. Não há nada semelhante
em toda a história republicana brasileira. Isso para mim era muito claro. Em janeiro de 2019, um sociólogo do Recife, que apoia o Jair Messias Bolsonaro, mas que eu considero um intelectual brilhante, que é o Eduardo Matos de Alencar. Eduardo o quê, João? Cortou agora. Eduardo? O Eduardo de Alencar, que é um sociólogo do Recife, que escreveu um livro muito bom sobre o sistema prisional brasileiro a partir de um estudo de caso de uma prisão do Recife. E ele é bolsonarista. E um jornalista do Recife, que tem uma extraordinária experiência em campanha digital, em jornalismo, marketing digital e campanha política através das redes sociais, que é o Marco Baé. Nós começamos em janeiro, acho que fevereiro de 2019, um programa, um podcast, que na verdade depois acabou sendo imitado por todo mundo. Não, desculpe, não o nosso podcast, o modelo, a ideia do programa. O podcast se chamava Bipolar. Havia uma pessoa com uma posição do campo da esquerda democrática, que era eu, e havia uma pessoa que apoiava o Bolsonaro, que era o Eduardo. E fizemos o Eduardo Matos de Alencar. E fizemos, eu acho que uns 8 ou 10 programas. E tudo que está no livro eu já anunciava no primeiro podcast. Que o eixo do governo Bolsonaro era a guerra cultural. E era engraçado, porque muitos cientistas políticos solenemente ignoravam as minhas análises, porque, afinal de contas, eu sou professor de titular de literatura comparada, pouco devo entender de história e de política, mas eu sou historiador de formação. E, para mim, era muito claro o cenário que se desenhava e que seria o pior possível. Numa entrevista, Samarone, saída em março de 2020, que me valeu referências muito elogiosas do Olavo de Carvalho e dos Olavetes, eu já dizia com todas as palavras que a guerra cultural levaria o Brasil, por volta do segundo semestre de 2021, a um colapso total. Isso está publicado em março de 2020. Para mim era muito claro. E era claro em boa medida, Samarone, porque eu me dei a pachorra de ler os livros do Olavo de Carvalho, ler documentos do Exército e documentos de época com o mesmo método que eu leio William Shakespeare e Machado de Assis. Quer dizer, literalmente suspendendo o meu juízo, sendo um homem de esquerda, lendo Olavo de Carvalho com a honestidade intelectual que me é possível, lendo o documento secreto do Exército, Orville, de 1000 páginas, 2 vezes, para compreender, de fato, qual era aquela arquitetura mental por trás do Orville. E a leitura de toda essa documentação me permitiu propor uma hipótese, que era o que constituía a mentalidade bolsonarista. E em que medida ela estava profundamente enraizada na sociedade brasileira. E, de maneira mais particular, na reorganização das forças da direita no Brasil, reorganização que data de 1985, na minha hipótese. E que, na verdade, explode, se adensa muito com as vitórias democráticas e legítimas do Lula em 2002 e 2006, torna-se puro rastilho em 2010 com a vitória da Dilma Rousseff e explode completamente em 2014. Então, quando eu pensei de fato em escrever o livro, eu fui levado a escrever o livro e passar aproximadamente 15 meses pesquisando Olavo de Carvalho, a extrema-direita, a think tanks de direita, como o Instituto Borborema, assistindo vários documentários da Brasil Paralelo mais de uma vez. Quer dizer, Samarone, honestamente, quando eu for ao Recife, vocês, meus amigos do Recife, me devem inúmeros buquetes, muitas cachaças e uma quantidade ilimitada de caipirinhas, porque eu me autoflagelei durante aproximadamente 15 meses. Eu acho que nem um santo teria feito o que eu fiz.
A Não, minha ô, João, não se preocupe que aqui em Olinda e Recife o que mais vai ter é gente para atender esses seus pedidos, porque a turma aqui gosta do negócio, viu? Sim, ô João, só para o pessoal ter uma dimensão, né, que eu li o livro, está cheio de anotações, aí assim, para ter a dimensão dessa pesquisa, né, porque eu anotei assim, ó, o livro tem 565 notas. Eu não gosto de livro com tantas notas, assim, mas eu fui olhar todas assim. Então tudo que é dito tem a fonte, né? Tem fontes impressas, fontes audiovisuais e digitais, vídeos do YouTube, áudios do Spotify, postagem de Facebook, postagem do Twitter, websites e blog. Aí eu contei a bibliografia geral, 118 livros, artigos acadêmicos, ensaios em português, inglês, acho que até em francês, né? Artigos de imprensa e reportagem. Então, foi um trabalho realmente assim muito sério, muito é, profundo, né? Então, você quando fala, está eu, falando porque você foi eu, mesmo para chegar eu fico a feliz, uma Samuel, mentalidade, né? essa referência, porque na verdade não se trata de nenhum pedantismo da minha parte, não. É um gesto político. A única forma de Sim. combater essa máquina de desinformação criada por fake news que geram teorias conspiratórias, que propiciam narrativas polarizadoras, cuja finalidade é azeitar a máquina da retórica do ódio para criar novos inimigos e manter a base mobilizada, a única forma é, se eu faço uma determinada afirmação sobre X, eu dou a nota para que o leitor verifique e o leitor pode ler a fonte. Eu ofereço a fonte para o leitor, que o leitor verifique a fonte e se ele discordar da minha interpretação, se ele estiver certo, eu me retrato e peço desculpas. Eu acho que, Sim, atualmente, sim. sem ser, obviamente, um positivista anacrônico ou um ingênuo defensor do fato, mas atualmente na vida pública, não só brasileira, um apego à fonte e ao mínimo de veracidade é o que é necessário para, de fato, pensar na permanência da democracia. Mas, Tamaroni, eu queria hoje propor uma hipótese nova, pode ser? Claro, claro. Eu queria pensar com você um problema. Eu queria pensar em voz alta. E pensemos juntos, então. Porque o livro já está escrito, é uma descrição, é tentativa de uma descrição da mentalidade bolsonarista a partir dos seus eixos principais, que é a Lei de Segurança Nacional, que converte o outro num inimigo, especialmente a Lei de Segurança Nacional de 1969, que é uma lei robusta, com 107 artigos, lei na qual a palavra morte aparece 32 vezes. Não é uma lei, é um culto à morte. E uma lei na qual 15 artigos prescrevem pena de morte para crimes políticos. E é a lei vigente na época em que o Bolsonaro se forma na Academia Militar das Agulhas Negras, entre 1974 e 1977. Qualquer brasileiro ou brasileira hoje que se derem ao trabalho de ler a Lei de Segurança Nacional decodificarão a maior parte da mentalidade bolsonarista, que é esta. Eu, os meus, no caso da família, os meus cúmplices, e o outro. E todo aquele que não seja espelho de mim mesmo deve ser eliminado. É isto, a Lei de Segurança Nacional. Ao Orville, porque se a Lei de Segurança Nacional estabelece que o outro é um inimigo a ser eliminado, eu preciso de uma visão do mundo para esclarecer quem é o inimigo, para identificá-lo. É o Orville, que é uma visão anticomunista, que vê uma conspiração eterna do comunismo para a tomada do poder no Brasil, e que propõe que depois de 3 tentativas bélicas, 1935, com a rebelião comunista nos exércitos, entre 1961 e 1964, com a radicalização após a renúncia do Jânio Quadros, e a ideia da ditadura militar de que eles realizaram uma contra-revolução para evitar a revolução comunista, e a luta armada, que você pesquisa, entre aproximadamente 1968 e 1974, com auge em 1969, sobretudo com a Ação Libertadora Nacional do Carlos Marighella. Sim. Depois dessas 3 tentativas bélicas, a partir de 1974, diz o Orville, a esquerda faz uma autocrítica severa, se reorganiza e procura não mais tomar o poder usando coturnos, mas lendo livros. Não mais tomando quartéis,
mas tomando de assalto escolas, universidades, imprensa, teatro, a cultura. Por isso, para o governo Bolsonaro, mais importante do que governar é destruir as instituições teoricamente aparelhadas. Já são 2 elementos, há um terceiro. O terceiro elemento é a linguagem. É preciso linguagem para levar adiante uma visão do mundo que consiste em sempre encontrar inimigos. Ora, essa linguagem é a retórica do ódio ensinada pelo Olavo de Carvalho. O livro trata disso e de umas análises bem específicas. Mas eu queria hoje arriscar uma hipótese nova. Pode ser, Samarone? Claro, claro. Vamos juntos? Com certeza. Mas vamos dialogar, me interrompa. Sim, sim. Há uma questão dificilíssima que nós vamos ter que enfrentar em algum momento. Então, comecemos agora. Nós precisamos compreender, proponho, que o bolsonarismo antecede Bolsonaro e certamente o sucederá. Assim como na peça Otelo, o verdadeiro ciumento é Iago, e a peça é muito clara nesse sentido, embora isso quase nunca ninguém veja. Na última cena do primeiro ato, há o famoso monólogo de Iago, que ele começa assim, Samarone, ele diz: I hate the Moro. Eu odeio o Moro. E ele diz: dizem por aí que ele fez o meu serviço na minha cama. Não sei se é verdade, mas por uma tal suspeita agirei como se vero fosse. A verdadeira motivação do Iago para destruir Otelo não é porque ele perdeu o emprego. É porque ele acha que o Otelo fez o serviço dele na sua cama. É ciúme. O Shakespeare, que é genial, o verdadeiro ciumento da peça é o Iago. Pois, em verdade vos digo, Samarone, o verdadeiro bolsonarista do governo Bolsonaro, você sabe quem é? Paulo Guedes. Sim, eu cheguei até a pensar, mas... Porque não há Paulo Guedes de Chicago. Esse é apenas uma pessoa que utilizou dinheiro do CNPq para fazer o doutorado. O Paulo Guedes que há é o Paulo Guedes do Chile do Pinochet. O bolsonarismo, em alguma medida, não vamos dizer isso para ninguém, vamos manter entre nós. Uma fortuna que nós temos e que não podemos desperdiçar é que o bolsonarismo se materializou no Brasil de maneira explícita no Bolsonaro. Este homem tosco, ignaro, para o qual sempre há um nióbio, uma solução mágica. O nióbio mesmo, que ele tem a coragem de levar miçangas de nióbio para o Japão, para atônitos repórteres japoneses que não sabem que nós temos um presidente muambeiro. O nióbio da pandemia, que é a cloroquina. O nióbio da ciência, que é o grafeno da Universidade de Mackenzie. Sempre há para o Bolsonaro uma solução mágica para problemas complexos. É até onde o seu cérebro vai. Que tenha sido este o homem no qual o bolsonarismo se encarnou de maneira tão despudorada é para nós uma fortuna. Porque, Samarone, e se fosse um bolsonarismo com sapatênis? Terno bem cortado, barba bem feita e sapatênis. E se fosse um bolsonarismo lata velha, com um apresentador simpático de televisão? E se fosse o bolsonarismo capa-espada, com juiz super-homem? O Chile seria aqui e agora. Mas, então, o que é o bolsonarismo? Essa é a questão central. Eu proponho. E aí eu proponho para dialogar mesmo, Samuel. Vamos lá ver o que você acha. Eu proponho... Não, na verdade, quando teve o resultado da eleição, né, eu me lembro que eu morava no Sebo, que era outra casa, né, que era aqui próximo, uma casa gigantesca. Na época eu estava sozinho, assim, e aí eu fiquei escutando pelo rádio, teve uma hora que eu desliguei o rádio, já, né, e teve um momento que começou a estourar os fogos. E eram os fogos que eu disse, esses não são os meus fogos, assim, não são, era como se fosse fogos misturados com tiros, com alguma coisa muito agressiva. Eu disse, perdemos, né? E eu, sinceramente,
João, pela carga de violência que vinha dos caras, que, com tudo que eles, né, eles conquistaram o Planalto Central, chegaram ao poder, né, um homem tosco. Eu achei que agora, em 2021, nós estaríamos no cenário de violência mesmo, real, assim, muitíssimo maior se eles tivessem conseguido avançar no sentido da figura principal, entendeu? Quer dizer, do ponto de vista de violência do Estado, mesmo no cotidiano, né? De lideranças políticas presas e gente. Então, eu não sei se estou respondendo um pouco a você, mas eu acho que houve uma série de avanços e recuos, né? Ao ponto de, nesse momento, ele joga está jogando suas fichas no 7 de setembro, né? Yeah. No golpismo. Então, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, João, que por uma circunstância até misteriosa, no ano passado, na última eleição, foi a primeira vez na minha vida que me chamaram para participar de uma campanha política. Eu não entendi. Eu disse, vocês estão chamando a pessoa errada porque eu nunca trabalhei em campanha política. Fiz uma campanha no Ceará, de um candidato do PT. E eles, não, a gente está lhe chamando porque a gente gosta do seu texto e a gente quer coisa diferente na campanha e tal. E eu me lembro que eu estava tendo uma matéria sobre o SAMU, né? O SAMU, que é uma criação do governo do PT, né? E lá estava tendo uma inovação que tinha dentro do SAMU tinha agora um serviço que o cara, se você tivesse uma trombose, eles aplicariam dentro do SAMU um medicamento que você chegaria no hospital já se livrando das sequelas até chegar ao hospital. Então, e eu estava entrevistando uma pessoa, um cara, era o coordenador, digamos, do SAMU, lá do Ceará, um cara super gente boa, né, super educado, assim. Aí no final da entrevista, eu estava entrevistando. Eu perguntei o que era o SAMU para ele. Esse cara ficou profundamente emocionado, e disse que era a questão de salvar a vida, ele pode salvar uma vida diariamente e tal. E aí, quando terminou a entrevista, João, foi quando teve o negócio da facada. Chegou a notícia, esse cara ficou transtornado, porque era o candidato dele. Aquilo ali era uma coisa que era muito chocante. Aquela mesma pessoa que estava emocionada, ele se emocionou falando de salvar vidas no SAMU e tal. Era o mesmo cara que ele ficou transtornado porque o Bolsonaro levou uma facada. Então é tudo muito estranho, né? É muito interessante. Então, peraí. Então, antes de pensar em definir o bolsonarismo, vamos falar um pouco disso, Samuel. Isso é bem importante. Eu tenho uma proposta em relação ao que você acabou de dizer. Eu acho que nós precisamos parar de estabelecer um contínuo entre os eleitores do Bolsonaro em 2018 e os apoiadores do Bolsonaro em 2021. Ah, sim. Me parece fundamental para que nós tenhamos capacidade de vencer as próximas eleições, mas não apenas de vencer as eleições, mas de superar o bolsonarismo. Então, por partes. Em 2018, o Bolsonaro teve 10 milhões a mais de votos do que o Haddad. Ele teve 57,8 milhões de votos, o Haddad teve 47 ponto algo. Eu proponho que em 2018, bolsonaristas que votaram no Bolsonaro, eu creio que não ultrapassam 15%. Eu sequer imagino que sejam 20%. O que eu estou chamando de bolsonaristas? Aquelas pessoas que consideram o Ustra um abjeto ser humano, um herói, aquelas pessoas que pensam que bandido bom é bandido morto, que realmente acreditam que mulher deve ganhar menos pelo mesmo trabalho, porque afinal de contas pode engravidar e mensalmente tem menstruação e por isso produz menos. Um misógino, um racista. Esses são de fato bolsonaristas. É um núcleo duro que, independentemente do que o Bolsonaro faça, o Bolsonaro representa, em termos freudianos, o retorno do recalcado. A capacidade completa de expressar os sentimentos mais abjetos sem sentimento de culpa, pelo contrário, com o autêntico gozo da perversão na qual estão incorrendo. Mas eu diria que dos 58 milhões de votos do Bolsonaro, Samarone, isso não passa de 15%.
Agora me acompanhe. 15%. Se não for assim, Samarone, então nós não compreendemos como que a Dilma e o Lula, a presidente Dilma e o presidente Lula ganharam eleições. Porque sem uma fatia desses 58 milhões, eles não teriam ganho. Sim, sim. E nós não entendemos como hoje a aprovação do Bolsonaro está caindo para uma média de 25%, 23%. É o núcleo duro. É o núcleo duro. Isso quer dizer, então, que no mínimo 80% dos 58 milhões de votos e 80% de 58 milhões de votos, nós estamos falando em alguma coisa próximo a não menos do que 45 milhões de votos. Não são de bolsonaristas. São o que eu proponho denominar, Samarone, de eleitores eventuais de Bolsonaro, que foram levados naquele tsunami das eleições de outubro de 2018, um tsunami, porque nós também erramos politicamente quando nós não compreendemos que em outubro de 2018 o Bolsonaro se tornou o maior fenômeno eleitoral da política da República Brasileira. E aqui eu vou dizer algo que me parece correto e eu espero que as pessoas não me cancelem de imediato. Como fenômeno eleitoral, em outubro de 2018, o Bolsonaro superou o Lula. Isto é, o Bolsonaro elegeu a si mesmo, com 58 milhões de votos, elegeu a maior bancada do Congresso, o PSL, que só tinha um deputado federal, passou para mais de 50, elegeu um número grande de senadores e um número não desprezível de governadores. E o número de deputados federais e estaduais que o Bolsonaro elegeu é algo de assustador. Em 2018, ocorreu um tsunami brasileira que não... Ô, João, e sem falar nos que ele conseguiu não eleger, né? Claro. Com a máquina, porque, por exemplo, a Dilma era senadora eleita em Minas, tranquilo, né? E aí eu tenho amigos mineiros que disseram que 4, 5 dias antes da eleição, os Zap começaram a chegar em massa, né? E ela perdeu a eleição, várias grandes figuras que tinham a eleição praticamente certa, também eles tiraram do mapa, né? Lugar nas eleições para senador, em Minas, em 4º lugar. Então, se nós não compreendermos que em 2018 o Bolsonaro foi o maior fenômeno eleitoral da política brasileira no período republicano, nós não conseguimos dar um passo adiante. Sim, sim, verdade. Agora, minha proposta é que em 2018, o que realmente foi decisivo para a eleição do Bolsonaro não foi o antipetismo. Isso é um equívoco. Sim. Antipetismo há na política brasileira desde 1980, isto é, quando o partido foi criado. Na campanha, já houve campanha presidencial na qual se tentou, de maneira falsa, associar o Partido dos Trabalhadores a um sequestro. O sequestro do Abílio Diniz. Você lembra, Samarone? Isso aí. Somos homens maduros. Sim. E já tem história. Nós lembramos. Não, colocaram na camisa do... Eu vi no seu livro, tem, né? Que prenderam o sequestrador e botaram a camisa do Lula na prisão, né? Quando prenderam os caras, né? Isso. A única razão pela qual o Fernando Henrique Cardoso foi o único presidente eleito no primeiro turno na Nova República é porque o antipetismo graçava e o Fernando Henrique Cardoso era o príncipe da Faria Lima. Realmente. Sim, João, só dar um aviso aqui, João, que o pessoal que está assistindo, se por acaso fechar a live, porque tem um tempo aí, a gente retoma 3 minutos depois. Porque tem as perguntas também e o sorteio do livro também, né? Mas aí vamos continuar, sim. Aí, Samarone, eu vou exigir uma quantidade ainda maior de cachaça na minha próxima viagem ao Recife. Então, não se preocupe que tem uns profissionais aqui à sua espera. Gerard, Ezequias Pierre, Lucas, Helder, fora os filósofos que querem conversar. Samarone, o que realmente foi decisivo é que, a partir de 2002... entra no cenário político brasileiro de maneira decisiva uma força política que, vindo do petismo, termina por superá-lo, que é o lulismo, que principia com a Carta aos Brasileiros, publicada na Folha de São Paulo, com o acordo tácito de manter o famoso tripé macroeconômico do PSDB, tripé macroeconômico que, para o Bolsonaro, no único debate que ele foi, ele supôs que era um filme pornográfico, um ator pornográfico, tripé
macroeconômico. O Lula tem como vice-presidente um homem rico, um empresário rico do Partido Liberal, o José de Alencar, e ele chama, e antecipando a campanha de 2018, o Lula chamou o Meirelles para o Banco Central. Então, uma nova força política surge no Brasil, que é o lulismo, que cada vez mais se sobrepõe ao petismo e termina por devorá-lo. Em 2018, o lava-jatismo gera um movimento que este é decisivo, que é o antilulismo. Então, em 2018, o que ocorre, na verdade, é antipetismo, lava-jatismo, antilulismo e pulsão antissistêmica, que é diretamente derivada das manifestações de 2013. O Bolsonaro, eu proponho, é o ponto de fuga, não necessariamente planejado, não necessariamente obrigatório, desse caldo. Essa constelação não mais se repetirá, provavelmente. Nenhum de nós é demiurgo. Se nós não reconhecermos que em 2018 o Bolsonaro foi o maior fenômeno político da história republicana brasileira, nós não poderemos derrotar em 2022. Durante muito tempo, Samarone, quando eu era jovem, eu fui jogador de xadrez. Participei de campeonato. E eu já derrotei adversários mais fortes do que eu. Adversários que tinham mais conhecimento e eram melhores do que eu. E eu consegui derrotar somente porque eu sabia que eles eram mais fortes do que eu. Olha só. Se você não sabe a força do adversário, você já perde antes de começar. Então nós precisamos parar de tornar o Bolsonaro caricatura. Ele já é caricatural por si só. Então caracterizar as eleições é muito importante, porque em 2021... Então, em 2018, quem votou no Bolsonaro pode ter votado pelo lavajatismo, pelo antipetismo, pelo antilulismo, pela pulsão antissistêmica. Não necessariamente votou porque apoia as ideias do Bolsonaro, mas porque projetou uma imagem no Bolsonaro. Agora, me acompanha, Samarone? Se é verdade que 80%, no mínimo, são não de bolsonaristas, mas de eleitores eventuais de Bolsonaro, e em eleições anteriores votaram na presidente Dilma e no presidente Lula, é uma estupidez sem limite que nós abramos mão de dialogar com essas pessoas. Sim, isso aí. Com certeza. Ô, João, só uma coisa que eu até anotei vários textos do livro aqui, por exemplo, que você fala bem taxativamente, assim, bem forte. Não podemos voltar a subestimar a capacidade da extrema-direita com as redes sociais. Né? E uma coisa que eu acho importante é vamos respeitá-los. Se não respeitá-los, não os venceremos. Né? Então, assim, tudo, eu particularmente acho que tudo é meme, tudo é assim, tudo é muito... mas tem que ir para a conversa. Tem que ir para a conversa. E conversar com os caras. Né? Tem uma parte que você pode conversar, entendeu? Porque eu estava vendo até no livro, se você for olhar, o Carlos Bolsonaro, desde 2010, o cara já está enfronhado em rede social lá. Ele já foi se encontrar com o Steve Bannon lá, né? Já foi encontrar com o cara, né? Que faz estragos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque é isso mesmo. Vai ser, o jogo é duro, né? O jogo é duro. Olha, em 2018, a campanha do Bolsonaro, a campanha presidencial do Bolsonaro, e de novo, quem quiser me cancelar, fique totalmente à vontade. Em 2018, a campanha presidencial do Bolsonaro foi uma das mais brilhantes da política brasileira. Porque, agora o que eu quero dizer com isso? É simples. A campanha do Bolsonaro em 2018 foi uma campanha digital. As demais campanhas eram analógicas. Era um 7-1 constante. Por exemplo, no segundo turno, em 2018, o Fernando Haddad fez um anúncio no horário gratuito para oferecer um número de celular para que as pessoas ligassem para protocolar denúncias de calúnia do WhatsApp. As pessoas receberiam um número de protocolo para que depois pudessem ligar de novo para saber o resultado da denúncia. Samarone,
é melancólico, porque isso não é nem realmente. isso é o parque dos dinossauros. Enquanto isso, a campanha bolsonarista foi digital. Com toda a perversidade que caracterizou a campanha bolsonarista, foi uma grande novidade trazida para o Brasil pela extrema-direita. Quem começou a virar o jogo, e é sintomático que tenha tido uma campanha brilhante, foi o Guilherme Boulos em 2020 em São Paulo. Em 2020 em São Paulo, o modelo da campanha do Guilherme Boulos nas redes sociais é o modelo que o campo progressista precisa adotar em 2022, em todos os níveis. Deputado estadual... Não, João, aqui em casa, aqui em Olinda, a gente ficava acompanhando a campanha do Boulos, porque ela era muito boa, era divertida, era assim, a gente ficou acompanhando, assim como se fosse votar em São Paulo, entendeu? É E isso. vários amigos nossos aqui do pessoal, assim, e gente de Olinda, era brilhante, a campanha dele foi brilhante, né? Brilhante. E uma coisa bem importante, Samora, bem importante mesmo, é que para a esquerda, para o campo progressista, para o campo da esquerda democrática, muitas vezes nós ainda trabalhamos com a ideia do espaço público, com uma ideia habermasiana de espaço público. Um local comum onde os principais assuntos são debatidos pela polis. Esse espaço público continua existindo. É a praça, são as ruas, os sindicatos, as igrejas, as escolas, as universidades, são os sebos, as livrarias. É um espaço fundamental. Mas hoje, Samarone, com o universo digital, nós não dispomos mais de um espaço público que deva ser conquistado. Nós dispomos de muitos espaços públicos. O Instagram, onde nós estamos agora, é um espaço público. Sim. O Twitter é outro espaço público. O Facebook. E cada um desses espaços públicos possui uma lógica própria e uma linguagem específica. E aqui precisamos dar o braço a torcer. A extrema-direita em todo o mundo foi mais criativa e se apropriou mais rapidamente desses veículos do que nós da esquerda democrática. Isso é verdade. Então, quem votou em Bolsonaro em 2018? Eu, João César, viro as costas? Eu não. Sim. Se alguém se considera dono da verdade, que tem o dedo de ouro, que pode apontar para os outros, se há pessoas que vivem no retrovisor, eu respeito. Agora, eu não. Eu estou absolutamente disponível para conversar com as pessoas com as quais é possível dialogar. Agora, a diferença que eu proponho, Samarone, hoje, 2021, 600 mil mortos, um discurso golpista de uma desfaçatez incomparável. Um homem que produz asco. E anote o que eu vou dizer. Em breve, quando a sociedade brasileira conseguir realizar o trabalho do luto, das quase 600 mil mortes que crescerão, haverá um tempo, e não será longo, Isso é verdade. nós não poderemos nem ouvir a palavra deste homem, porque seremos dominados por um asco coletivo. Esse tempo se aproxima. Então, 2021, depois disso tudo, eu não dialogo com o bolsonarista hoje. Ponto. Eu estou absolutamente aberto para dialogar com qualquer pessoa que tenha votado em Bolsonaro. Mas hoje, 31 de agosto de 2021, se alguém se declara bolsonarista, não tem o meu diálogo. Mas por quê? Porque eu sou melhor do que ninguém? Porque eu tenho uma superioridade moral? Não, porque eu não sou tolo. É porque é perda de tempo. É perda de tempo. Nós temos que concentrar nossa energia e nós precisamos dialogar com aqueles eventuais eleitores de Bolsonaro que não são bolsonaristas e que têm a coragem de vir a público e dizer: votei no Bolsonaro e me arrependo. Conta comigo. Se alguém ainda se diz bolsonarista, com esta pessoa o diálogo é perda de tempo. Ô, João, mas tem uma coisa também que você fala no livro, né, que o golpe está em curso, mas não é com tanques. Congelou um pouco a sua imagem aí.
tá escutando, porque tem um momento que você, ou você disse em alguma live, melhorou? Então, um tempinho que a conexão. Sim, melhorou? Melhorou, João? Que está um golpe está em curso, mas não é com tanques, né? E eu acho que você em algum momento falou que no Congresso Arthur Lira está passando não só a boiada, mas todas as boiadas possíveis, sem muito alarde, quer dizer, detonando a Constituição que existe, né? É isso. Toda hora tem um puxadinho, tem um negócio para... É isso. Mas, de qualquer maneira, vamos ter um 7 de setembro aí pela frente, tenso, né? Tenso, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com o cara. O Bolsonaro disse que ou sai preso, ou vai ser preso, ou vai ser morto, ou vence a eleição. Vai ser preso. Eu já disse numa entrevista para a TV 247, depois eles fizeram uma matéria, o dilema brasileiro hoje é que, ao contrário do episódio do impeachment do Fernando Collor de Mello, do presidente Fernando Collor de Mello e da presidente Dilma Rousseff, é que se tratava de um ato político que tinha uma conclusão em si mesmo. Porque não havia a hipótese de uma prisão seguida do impeachment. Sim. No caso do presidente Bolsonaro, o dilema é que ele sabe que ele conta com duas opções: a papuda ou a ditadura. A nossa tarefa é não permitir que vença a ditadura. Agora, Samarone, que também fique claro, se houver, nós resistiremos desde o primeiro dia. Como for. Não pode haver neste país um outro 1 de abril de 1964. Isto é, não pode haver um golpe sem resistência. Desde o primeiro dia, cada um como puder. Desde a primeira hora, desde o primeiro minuto. A nossa tarefa é resistir. Realmente. Agora, mas algo muito importante, nós precisamos ocupar as ruas. Nós precisamos dizer da maneira mais clara possível, sem nenhuma ameaça, sem bravata, porque nós não somos bolsonaristas. Mas nós precisamos dizer que nós não vamos baixar a cabeça e que nós não vamos viver numa ditadura miliciana. E que, portanto, nós vamos resistir desde o primeiro minuto. Mas tem um negócio que você fala também, que mesmo com que é o ano que vem, né, todos estamos realmente, é um tempo interminável esse, né? Todo dia tem uma coisa pior do que do dia anterior, tem um retrocesso maior do que, né? E o meio de comunicação é impressionante como eles pegam a galera fudida que não tem nada, bota uma bicicleta, passa o dia rodando numa bicicleta. O camarada aqui na moto aqui que chama para pedir água mineral, eu perguntei a ele recentemente quanto é que ele passa o dia andando para cima e para baixo assim. Aí só quanto é que você ganha? Ele ganha R$1 por cada água mineral que ele entrega. Assim, é comovente, né? No final do dia, ele às vezes ganha R$30 assim, passa o dia rodando em cima da moto. É comovente, né? Isso é muito doloroso você saber que tem um pessoal que passa pegando coisa de reciclagem, eu sempre guardo, assim, aí tá tendo um surto de chikungunya aqui em Olinda, né? Eu mesmo tô com chikungunya agora, e tem um senhor que vem, assim, e quando ele veio ontem, ele veio arrastando uma perna assim, o que é que o senhor tem? Não, eu tô com chikungunya. Mas ele não pode ficar em casa. Isso dói, eu sinto dores terríveis, e os meios de comunicação falam isso como que são pessoas, como é que chama? Tem um nome que eles usam, pessoas empreendedoras. Claro. Esse discurso permanente de que as pessoas estão se virando, que vão vender coisa na rua, mas é tão trágico. E aí você tem uma coisa que você disse recentemente, que eu fiquei interessado na sua fala também, que você também está participando muito. Você disse que o Bolsonaro, esse fenômeno, vai deixar uma cicatriz ainda, né? Vai, já existe. É uma cicatriz profunda.
Então, voltando àquele ponto, não faz parte do meu repertório existencial romper relações de amizade por questões políticas. Sim, sim. No meu repertório existencial isso não existe. Até porque passa o tempo e os políticos se harmonizam, abrem uma garrafa de champanhe e as nossas amizades estão perdidas. Mas claro que há um limite para isso. O limite é o negacionismo. Pela primeira vez na minha vida, eu já sou um senhor de 56 anos. Sou quase um sexagenário. Pela primeira vez na minha vida, há um conjunto, há algumas pessoas com as quais eu não pretendo voltar a ter nenhum tipo de diálogo. Porque uma coisa é você, como eu faço, eu leio autores de direita, eu leio autores liberais. Eu acho propriamente ridículo que um intelectual de esquerda ou uma intelectual de esquerda digam tal autor não lerei porque ele é de direita. Eu acho isso uma coisa absolutamente bizonha. Realmente. Eu leio todo mundo, eu leio romance espírita. Eu não tenho nada que eu não leia. Eu leio romance espírita, eu acho divertidíssimo. Você sabe que o Chico Xavier, uma época, ele psicografou o Olavo Bilac. Conhece essa história, Samarone? Não, não. Ele psicografou o Olavo Bilac. Reuniu-se, só no Brasil, isso é maravilhoso. Reuniu-se uma comissão de notáveis críticos literários para fazer uma análise, para determinar se aqueles poemas seriam ou não de Olavo Bilac. Eram sonetos perfeitos, rimas ricas. Chegaram à conclusão que não. Porque em 2 ou 3 sonetos havia um erro na contagem dos versos. E Olavo Bilac, mesmo morto, não erraria na métrica. É uma maravilha. Então louvou-se o talento do Xavier. Não, João, assim, eu espero que não tenha muita gente espírita assistindo assim a live, porque eu sou dono de sebo, né? Aí eu gosto de ler muito e eu conheço bem o acervo. Aí quando chegava a doação de livro espírita, a impressão que me dá é assim, que os que baixaram assim não tiveram lá tanto desenvoltura literária, porque os romances assim, são bem difíceis de ir até a metade. Assim. É isso que os poemas do Bilac. Então eu leio de tudo. E Sim. eu tenho um princípio básico, que neste livro eu acabei teorizando, que eu chamei de etnografia textual. E eu tenho, para mim, Samarone, eu estou convencido de uma coisa. O bom leitor, no primeiro momento, ele é um ventríloco inteligente. Quer dizer, se eu leio um livro seu, um livro espírita, um livro de Machado, um livro de Shakespeare, se eu sou um bom leitor, livro de Olavo de Carvalho, se eu sou um bom leitor, eu devo ser capaz de compreender a forma básica de estruturação daquele texto. E discutir nesse sentido. Então, mas com negacionista não tem conversa. Se alguém não respeita o luto do outro, a dor de quase 600 mil famílias, e faz qualquer espécie de retórica política baixa para dizer que não morreram tantos ou que a culpa não foi, para mim é um limite ético. Não há mais possibilidade de diálogo com essas pessoas. Já tem umas 2 ou 3 pessoas com as quais eu não tenho mais diálogo. Por isso. Agora, voltando atrás, Samarone, vamos aqui fazer uma conta básica? Vamos lá. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos, de acordo? Sim. Para que não digam que eu sou esquerdopata, vamos jogar para cima? Vamos dizer que são 60 milhões? Sim. Eu propus que bolsonarista mesmo não passavam de 15%. De novo, vamos favorecer o mito? Vamos dizer que ele recebeu o voto de 20% de bolsonaristas empedernidos? 20% de 60 milhões são 12 milhões. Agora, vamos nos desfavorecer, o campo da esquerda democrática? Vamos voltar para 58 milhões de votos. Tire 12. Temos 46 milhões de votos, que eu considero de eleitores eventuais de Bolsonaro. Samarone, se nós conseguirmos dialogar com 30% deste universo, de 46 milhões de eleitores eventuais de Bolsonaro, nós estamos falando de aproximadamente 13 milhões e 500 mil pessoas. A diferença de votos entre Bolsonaro e Haddad foi de 10 milhões.
Os 10 evangélicos milhões. dão a mais para o Bolsonaro 12 milhões de votos. Se nós conseguimos dialogar com 30% dos eleitores eventuais de Bolsonaro, nós ganhamos qualquer eleição, Samarone. Como é possível que haja pessoas que se considerem da esquerda democrática e que se recusem a este diálogo? Mas tem uma coisa interessante também no livro, que aí eu volto sempre a ele, que, por exemplo, tem na parte da conclusão, que você diz assim, o dilema, né? E é interessante esse livro que você lançou em 2020, né? E Ele, 21. as previsões que você fazia, as coisas que você dizia, elas estão se realizando, estão acontecendo, né? Eu separei duas partes aqui, peraí, uma parte que você diz, aqui Eu não ia dizer isso por modéstia, é verdade, né? Não, aí eu até botei aqui. Profecia é uma palavra muito séria, mas veja só, que você diz assim, nesse contratempo movido pela narrativa orwelliana de aparelhamento das instituições, né, os militantes aguerridos da guerra cultural insistem que destruir o legado da Constituição de 88 é mais importante do que governar o país no século XXI. Olha só, né? Isso é do livro de 2020. E se dedicam com evidente satisfação a desmontar os órgãos responsáveis pela educação, pesquisa, CNPq, currículo Lattes, direitos humanos, cidadania e meio ambiente. Em consequência, o governo Bolsonaro se perde na armadilha de toda guerra cultural. Quanto mais sua militância se radicaliza, maior será a ruína administrativa. Estamos vendo. Quanto maior o colapso da administração, ainda mais radical deverá ser o bolsonarismo e o caos se avizinha passo a passo. Exatamente isso. Nós estamos vivendo isso, não estamos? E eles radicalizam, aí vão radicalizando. Impressionante, né? É isso, é muito preocupante. Mas agora, Samarone, eu queria propor uma hipótese nova, pode ser? Sim, eu adoro hipótese nova. Vamos lá. Então já vai aumentar a cota de caipirinhas, né? Pode ser vinho. Eu sou ecumênico. Se tiver álcool, eu consumo. Então, vou propor uma hipótese, pensemos juntos aqui. E os que estão... estou vendo Galindo aqui, ó. Tenho grande admiração pelo Marcos Galindo. Galindo, se estiver aí... Não aparece os nomes aqui. Então... o Marcos Galindo é grande amigo, grande figura da Universidade Federal. Teve aqui essa semana, casado com Estelinha, e ele, quando eu falei que ia encontrar com você, ele mandou logo um abraço. Outro também que mandou um abraço foi aquela criatura muito incrível, né? Sidney Rocha, né? Que é seu amigo também. Também admiro muitíssimo o Sidney Rocha. Uma figuraça, né? Eu sou do Crato, ele é de Juazeiro, né? Ele gosta de tirar onda com isso, né? Você sabe que ele quase me matou aí no Recife, né? De raiva? Não, foi o seguinte, ele me levou, nós saímos para almoçar, e eu adoro ostras, ele também. Então, em lugar de almoçar, nós comemos assim uma quantidade inimaginável de ostras. À noite, no hotel onde estávamos, era uma feira literária. Não, era a homenagem que foi feita a ele ali. A Bienal, foi a última Bienal. Samarone, eu de madrugada, mas passando mal não, praticamente morrendo, e o Sidney também. Depois das 8, 9 horas da manhã, eu desço no lobby, absolutamente arrasado, destruído. Eu olho para o Sidney e o Sidney parece um cadáver. Eu disse, o que aconteceu, Sidney? Ele disse, aquelas ostras. Eu falei, pois é, foi uma tentativa de homicídio. Quer dizer, é quase um conto do Cortázar, em que o escritor tenta matar o crítico. Não, João, foi na Bienal passada, ele foi homenageado. Aí eu participei de uma mesa e ele ficou... não, você tem que ir para... O João vai falar amanhã, o João César, você tem que conhecer ele. E ficou... Nossa, e Sidney, quando ele quer uma coisa, você sabe, né? Ele fica perturbando você até... Aí eu não pude ir por algum motivo. Aí quando foi no outro dia, ele disse, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Aí ele contou esse episódio da ostra. Sim, João, a hora pediu para... Antes de abrir para pergunta, para o pessoal que quer participar do sorteio do livro, né? Tá aqui, ó. O pessoal que quer participar do sorteio, mandar um oi nos comentários. Oi, pode ser olá também?
oi, olá, alguma coisa assim para participar. Que vai receber com o autógrafo do João. É um livraço aqui. Ou então, quem não for sorteado é pela editora Caminhos, certo? É a editora. Sim, Goiás. Isso. sim, e então, onde estavam, tinha uma hipótese nova. Então, vamos lá. Agora, E nós precisamos fazer uma pergunta difícil, dolorosa, mas é a única forma de tornar o atual horror brasileiro conradiano significativo. Quer dizer, o que é o bolsonarismo, na verdade? Eu proponho. O bolsonarismo é a recusa radical do outro, de tudo que não seja espelho. Se isso fizer sentido para você, Samarone, então o bolsonarismo é a força subterrânea que acompanha toda a história brasileira. Porque a história brasileira, inicialmente, ela começa a ser esboçada pela recusa radical de um outro, que são os povos originários, que neste instante em que falamos, correm o risco de terem uma interpretação absolutamente asquerosa do marco temporal da Constituição de 1988, de modo a perderem as suas terras. Aliás, título de um documentário do Zerito Viana, Terra de Índio. Porque sem terra, isto é, sem a relação com a própria natureza, não há povos originários. Posteriormente, o Brasil foi o país do Ocidente que mais contou com corpos escravizados. O número de escravizados que foi transplantado para o Brasil não tem paralelo com outras nações modernas. Então, o Brasil nasce a partir de uma exclusão radical do outro. O indígena, os povos originários, posteriormente os escravizados. Os escravizados são a tal ponto tornados radicalmente o outro que nem sequer ser humano são considerados. Nos testamentos do período colonial até 1888, era muito comum, e eu trabalhei como historiador no Arquivo Nacional com testamentos. Era muito comum você encontrar assim, tantos acres de terra, tantas cabeças de gado, tantos contos de réis, tantas peças. Peça era pessoa. o escravizado. Raramente você encontrava uma modesta lista de livros. Ô, João, recentemente a gente vendeu um livro aqui do Sebo, e aí eu esqueci até o nome, assim, um historiador incrível. E aí, eu sou desses vendedores de sebo, que às vezes eu vendo um livro e me arrependo, fico fazendo tudo possível para não vender. Aí era um livro incrível sobre os escravos na região do Café, né, ali em São Paulo e tal. E aí eu comecei a ler uns trechos assim, a vida média assim, produtiva, era dos 18 aos mais ou menos 32 anos. É. E trabalhavam 16 horas por dia. É. E Samarone, 16 horas. ainda pior. No século XVIII, quando se descobriram as Minas Gerais, a exploração dos escravizados chegou a tal ponto que foi a menor taxa de longevidade de vida dos escravos no Brasil. Porque entre tornar a exploração dos veios auríferos, das minas, uma exploração mais racional e mais técnica, a coroa portuguesa deliberadamente decidiu levar os escravizados à morte no período mais rápido possível para obter a maior quantidade de ouro e de pedras preciosas. Mas olha, Samuel, me acompanha. Você sai lá da praia de Candeias, toma o carro, passa pela praia de Boa Viagem, segue a viagem, chega na praia do Pina. Agora, em lugar de continuar o caminho para Olinda, vira à direita. Vá lá para Brasília Teimosa. E imagine que um recifense de bem, de muitos costados, compra um apartamento de cobertura na praia da Boa Viagem. Você acha que ele se pejará em pagar milhões de reais? Ele paga feliz, não paga?
Daí ele precisa fazer uma pequena reforma. Ele chama um pedreiro lá da Brasília Teimosa e um pintor que também mora na Brasília Teimosa. Ele acabou de pagar milhões por uma cobertura. Só pedreiro, pelo elevador de serviço. E você sabe qual é a principal diferença, Samarone, no Brasil, entre o elevador de serviço e o elevador social? Você já reparou qual é a principal diferença? Ah. Elevador de serviço não tem espelho. Metáfora brutal da invisibilidade a que relegamos todas essas pessoas. Realmente. Quando, subindo pelo elevador de serviço, chega um pedreiro e um pintor, o dono do apartamento de milhões de reais da Boa Viagem, quando recebe o orçamento para uma reforma ou para pintar as paredes do seu apartamento, o que ele diz, Samarone? Sempre, de maneira arrogante, ele diz que ele não pode pagar, se o preço não pode ser a metade, porque ele já gastou muito dinheiro comprando um apartamento. Nós vivemos num país em que relações humanas, RH, não é um lugar para capacitar as pessoas, para ampliar o seu conhecimento, para torná-las superior, para que elas tenham maiores oportunidades. RH no Brasil é sinônimo de bilhete azul. Você vai para o RH para ser demitido ou não. Ô, João, eu tava hoje me organizando para a nossa conversa, aí chegou uma informação que até guardei para também. Pesquisa de hoje, 76% dos assassinatos no Brasil são de negros, que têm 26 vezes mais chance de ser assassinados. 76% dos assassinatos. Então, falemos disso, que é o que eu tenho pensado ultimamente, de maneira bem radical. Eu estou falando com você agora, e de onde eu moro, eu vejo uma comunidade no Rio de Janeiro. Se eu pudesse virar a câmera... Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. É possível? Eu acho que não dá. Não sei, não saberia fazê-lo. Só se eu tirar do aqui, peraí. Sim. Se for fazer isso, não volta nunca mais a live. É uma comunidade. Se eu chegar... Eu já moro aqui desde 2015. Aqui na esquina, há sempre 2 carros da polícia. Você acha que alguma vez eu fui parado, independentemente do horário que eu cheguei? Nunca. Jamais. Quantas pessoas eu já vi sendo paradas aqui de maneira não necessariamente educada por policiais? Eu preciso dizer para você que pessoas são essas? O bolsonarismo é isto. O bolsonarismo é uma sociedade que foi fundada para gerar concentração de riqueza e distribuição de prejuízo. É isto a inflação no Brasil. Porque a inflação penaliza diretamente os que têm poucos recursos. Exatamente. Mas como a inflação leva ao aumento de juros, os bancos celebram a inflação. Porque a sua margem de lucros explode. O imposto de renda no Brasil não é progressivo. O imposto de renda no Brasil é feito de forma tal que, se nós tivermos um modesto carro para locomoções normais, eu e você pagamos IPVA. Eu não tenho carro, Samarone, mas imagino que você tenha. Você paga IPVA. Não, já tive, mas parei há muitos anos. Acabei meu Fusquinha azul num Honda Civic. Não deu certo. Eu só ando de metrô para ler. Eu leio no metrô. Em carro eu não consigo ler. Dirigindo não dá para ler. Nós pagávamos IPVA, não é verdade, Samarone? É porque somos tolos. Se tivéssemos comprado um helicóptero ou um jatinho, nós não pagaríamos imposto algum. Então, o Brasil é uma sociedade cuja construção foi feita de maneira tal
a reproduzir a situação na qual estamos. Mas veja o caso do Rio de Janeiro, Samarone, para que isso fique bem claro. Hoje, 2021, aproximadamente 60% do estado do Rio de Janeiro são ocupados ou pela milícia ou pelo narcotráfico. São ocupados territorialmente. Surgiu nos últimos anos algo terrível. É o chamado Complexo de Jerusalém, Complexo de Israel, que é uma junção absolutamente surrealista entre narcotraficantes e certas igrejas neopentecostais. Estabelecem enclaves fundamentalistas, em que todos devem seguir aquela igreja neopentecostal, em que membros de religiões de matriz afro-brasileira são literalmente caçados, têm seus terreiros destruídos e precisam se mudar do bairro para não mudar de plano deste para outro. Isso quer dizer, Samarone, que mesmo no momento mais progressista que tivemos nos dois governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com todas as conquistas que obtivemos, estes 60% do Rio de Janeiro nunca viveram no Estado democrático de direito. Tiveram, no período do boom das commodities e no auge do governo do Lula, tiveram o que é muito bom: o salário mínimo com poder de compra como nunca houve na República Brasileira, com poder aquisitivo como nunca houve na República Brasileira, isso é muito bom. Tiveram um aumento da sua capacidade de crédito como nunca antes tinha havido na economia brasileira, e houve um acesso maior ao ensino universitário, e se houve uma expansão do crédito, houve uma maior capacidade de consumo. Mas nenhum desses fluminenses que habitam 60% do estado do Rio de Janeiro, todos se tornaram consumidores. Nenhum virou cidadão. Porque lá nos territórios onde eles habitam, é a lei da milícia, é a regra do tráfico, é o comando do Complexo de Israel. Essa é uma questão que nós precisamos realmente ter coragem de discutir. Para quem mora em Paraisópolis, em São Paulo, em que 9 corpos foram mortos pela polícia, eles nunca viveram no Estado Democrático de Direito. Para os que estão em Brasília teimosa e que da sua restinga podem olhar as coberturas da Boa Viagem, esses habitantes de Brasília teimosa não habitam um Estado Democrático de Direito. O ressentimento é compreensível. Isso é o racismo. Se nós não realmente enfrentarmos este dilema, sempre haverá um Bolsonaro para explicitar o pior de nós. O que você acha? João, estou radicalizando? Sim, não, é o que a gente vive, né? É o que está no cotidiano, né? Aqui em Olinda, na rua onde funcionava o SEBA anteriormente, na 13 de Maio, é uma rua que tinha o sarau, e era na calçada, e tinha sempre muita gente, e era muito comum, quando estava a polícia fazendo, né, na sua fiscalização, aí às vezes eu ficava olhando assim, os baculejos era sempre nos negros, sempre o baculejo assim, né? E teve uma vez que eu fui passando e dois jovens, né, de novo, eles já tinham levado um baculejo em outra parte da cidade, já estavam, né, nessa minha rua já passando pelo mesmo processo de novo. Mas que é uma outra questão, essa questão da polícia, que realmente é outro grande problema que não foi tratado e que está explodindo, né? As polícias estaduais. Mas isso aí era outro mote. Ô, João, eu queria só que você escolhesse um número. A Aura está perguntando se para falar do sorteio. O pessoal que está assistindo, todo mundo já mandou o oi, um aceno, alguma coisa assim. Aí, João, eu queria que você escolhesse um número
E aí a gente vai abrir para as perguntas, as pessoas perguntarem, né, para abrir o. Já tem umas perguntas selecionadas, mas, O João, número, um número aí. olha, de quanto a quanto? De 1 a 10? De quanto a quanto? Deixa eu bater quanto? Chegou. a- Até 40. A 39. Peraí, tem Ah, gente ah, querendo, que não falou aí. peraí, João, teve gente que não mandou o oi ainda. Ah, tá. Ô, João, e o pessoal já tem pergunta? Peraí, João, tem pergunta aqui. Maravilha. Porque, ó, três, aqui, João. É, pro- professor, e a guerra cultural pelo sentido da cultura? O desmonte é uma manifestação da guerra? É uma pergunta, né? Eu faço as três logo. Pode ser. Ou Tá ótimo. não tem relação com a famosa frase clichê do socialista de iPhone? Aí a outra pergunta golpe severino, um pouco a cada dia, é isso que estamos vivendo? Essa é boa. Essa é boa. Muito boa. Vamos lá na primeira. Ah, é importante Guerra compreender cultural no sentido da cultura. O é, desmonte é uma manifestação de guerra? isso. É que no sentido da guerra cultural, inicialmente norte-americana, traduzida para o contexto brasileiro, culture war, na verdade, se refere a uma ideia que os franceses da nova direita chamam de metapolítica, e que é uma inversão deliberada do princípio da hegemonia gramsciana pela direita. Então, quando ele se refere à guerra cultural, isso está longe da nossa compreensão de cultura. Do que se trata da guerra cultural é de um impulso fundamentalista que parte do princípio de que algum grupo compreendeu a essência da verdade, seja da religião, da cultura, da política, da nação, e todo aquele que se opõe a esta verdade absoluta é visto não como um adversário político, mas como um ímpio, um herege que deve ser eliminado. Então, aqui, guerra cultural é o que há de mais Ah, distante do que nós compreendemos por cultura. Mas já houve na Alemanha, no século XIX, já houve uma Kulturkampf, uma guerra da cultura, que procurava determinar qual seria o papel da igreja numa sociedade moderna. Mas guerra cultural, na acepção bolsonarista, é uma importação direta dos Estados Unidos e quer dizer isto. Quer dizer que o que está em jogo, na verdade, é a pauta dos costumes, é uma certa concepção de sociedade e, sobretudo, uma visão do mundo que é absolutamente intolerante com qualquer espécie de diversidade. Então é isto, esta é a acepção de guerra cultural. Não confundir com cultura na nossa acepção. Qual foi a terceira? A terceira pergunta era muito boa. Como é que era? a terceira, estamos. Qual Ah, foi? Foi. do golpe Ah, é isso mesmo. não, golpe severino, um pouco a cada dia, é isso que estamos vivendo. Muito bom, essa é uma excelente pergunta. Ah, Isso foi de quem? Galindo? Embaixo está escrito Galindo. É Galindo, só pode ter sido ele, né? Marcos Galindo. Você conhece bem a fera, né? É isso mesmo. Porque eu tenho proposto que o problema do governo Bolsonaro é que a forma do governo Bolsonaro é o golpismo. Isso é importante porque é um pouco tolo limitar a discussão à pergunta: haverá golpe ou não haverá golpe? O golpe já está em curso. O Arthur Lira, quando chega... Primeiro, o Arthur Lira fez uma mudança regimental para impedir a obstrução das pautas pela oposição. Isso nem na ditadura militar aconteceu, Samarone. É um direito sagrado de qualquer parlamento que a oposição obstrua o quanto desejar. E se você pode ficar... Por exemplo, é uma coisa curiosa, em certos estados norte-americanos existe um princípio. O julgamento nunca termina antes do advogado parar de falar. Então, se o advogado vai receber, por exemplo, um testemunho fundamental, mas ele levará 3 horas para chegar, basta o advogado falar durante 3 horas, até que chegue a testemunha. Nenhum juiz
interromperá a palavra deste advogado, dizendo: o senhor já passou da sua hora. A obstrução feita pela minoria é uma estratégia regimental usada em parlamentos de todo o mundo. Ou então, não faria sentido ter parlamento, bastaria ter a maioria. Você não precisava colocar nada em votação. O Arthur Lira fez uma modificação do regimento para impedir a oposição de tentar realizar a obstrução de determinadas votações, o que é algo perfeitamente legítimo. E o Arthur Lira tem colocado em pauta determinadas votações quando o expediente está para terminar, quando o quórum é mínimo. Isso é uma aberração completa. O golpe está em curso. Quando a ABIN se torna um quintal de Flávio Bolsonaro para ajudá-lo a ocultar o escândalo da rachadinha e da mansão de 6 milhões de reais, entre outras coisas, o golpe está em curso. Quando, logo após a saída do juiz Sérgio Moro, numa atitude que nem na ditadura militar ocorreu, que é uma edição especial do Diário Oficial, com 99 transferências e nomeações da Polícia Federal, o golpe está em curso. Quando a Polícia Federal, de maneira curiosa, abre investigação contra nomes-chave que vão depor na CPI da Covid, de modo que, uma vez aberta a investigação, esta pessoa possa, lançando mão dos recursos do Estado Democrático de Direito, solicitar ao Supremo Tribunal Federal ficar em silêncio para não produzir prova contra si mesma, que é um recurso legítimo, mas que só foi tornado possível porque a Polícia Federal, num passe de mágica, decidiu investigar essa pessoa. Quando a Polícia Federal produz um impeachment em tempo recorde de um governador, porque ele se opõe ao Bolsonaro e porque no seu estado o Flávio Bolsonaro é investigado, o golpe está em curso. Quando a Eletrobras é privatizada de uma forma tal que quem comprar a Eletrobras receberá o mesmo dinheiro da compra pelo governo, pelo aluguel de terminais de energia, o golpe está em curso. Quando o Correio, que dá lucro, é privatizado por uma barganha, o golpe está em curso. Quando a Petrobras e concessionárias são vendidas para bancos que não têm nenhuma experiência com indústria petrolífera, o golpe está em curso. Quando o Banco Pactual, que tem um genonome, G de Guedes, recebe uma carteira do Banco do Brasil bilionária, pagando alguns centenas de milhões de reais, o golpe está em curso. Quando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal se tornam um puxadinho da tentação golpista de Bolsonaro e rompem com a FEBRABAN, a Federação de Bancos do Brasil, porque a Federação de Bancos do Brasil denuncia o ânimo golpista e a Caixa Econômica Federal ameaça romper negócios com a FEBRABAN, bancos da FEBRABAN, o golpe está em curso. Quando um presidente, todo o tempo, lança mão de uma retórica golpista, quando o presidente lança mão de um documento falso do Tribunal de Contas da União, falsifica o documento, e nós não nos indignamos, o golpe está em curso. Quando o ministro Onyx Lorenzoni, para desacreditar um deputado que teoricamente denuncia a corrupção num esquema de comissionamento de uma vacina, e ele mostra em rede nacional, no horário nobre, um documento falso. Indignadíssimo, né? Muito indignado, né? O que mais nós precisamos para imaginar que o golpe está em curso? Levar um tiro? Ser preso e torturado? Ô, João, a próxima pergunta, por sinal, tem... João, antes de eu fazer a próxima pergunta, de 1 a 31. 28. 28. Vai ver quem foi que ganhou. A próxima pergunta é um capítulo do livro que realmente me interessa bastante também, porque fruto das minhas pesquisas,
tudo que eu já li sobre ditadura, né? Inclusive teve uma entrevista que eu fiz há uns 3 meses, né? Com a pandemia eu estou fazendo as entrevistas pelo Zoom, né? Eu sempre gostava de fazer pessoalmente, com um mineiro, né? Que eu tinha entrevistado ele há 20 anos, e ele estava no DOI-COG né, de São Paulo, Garoto Troia, e onde estava Ustra. é, e ele chegou numa situação lá que ele foi levado para outra sala assim e estava prestando depois, mas ele estava nessa uma fase que o cara estava datilografando coisa dele. Aí o cara abre a porta e faz assim, esse aí não. Ele identificou o Brilhante Ustra e ali ele escapou por essa frase, né, ou seja, esse daí não vai por algum motivo que ele não sabe, né? Então, e aí a pergunta é sobre o capítulo, que é um capítulo bem importante, que é sobre o Orville, né? A pessoa pergunta que se falasse mais sobre o Orville e o livro Brasil Nunca Mais. Eu acho esse ponto importantíssimo, né? Que na verdade, o que está acontecendo agora vem, né, eu conversei recentemente com o Nimário Miranda, que foi deputado do PT muitos anos, né? E foi o primeiro deputado que trabalhou na Comissão Externa de Desaparecidos. Então, ele, quando assumiu, logo naquela primeira leva de deputados pós-constituinte, ele desengavetou na gestão seguinte, ele desengavetou uma solicitação de uma comissão, da CPI de mortos desaparecidos. E ele pegou essa CPI e foi tocar para frente. E aí ele foi chamado imediatamente pelos chefões do MDB. Que história é essa aí? CPI dos mortos desaparecidos. O Nelson Jobim já entrou. Não vão mexer nisso, que daqui a pouco vai ter tanque na frente do exército. Ou seja, não se pode falar, né? E aí esse capítulo é bem importante no livro, porque você realmente faz um mergulho bem importante, né? Bem desse livro, né? Dessa publicação. Então a pessoa está perguntando sobre essa parte, né? Tem uma questão importante aí, seu Maroni. Eu não posso afirmar, mas eu acho que é possível, pelo menos propor como uma hipótese sugestiva. O Jair Messias Bolsonaro hoje não seria presidente sem a Comissão Nacional da Verdade. Eu também acho. E aqui eu não digo isso como uma crítica. Eu acho que a presidente Dilma Rousseff teve grande coragem, que o presidente Lula não teve, que o presidente Fernando Henrique Cardoso sequer cogitou, e a presidente Dilma Rousseff teve grande coragem pessoal ao realmente tornar possível a formação e o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E a Comissão Nacional da Verdade foi muito cuidadosa. Quando se lê a lei que instaura a Comissão Nacional da Verdade, diz-se com todas as palavras: do que se trata é de produzir conciliação. E há uma ressalva, e a ressalva é: esta comissão não tem poder judicial, nem persecutório. Isto é, se por acaso, que seria impossível, se o Ustra dissesse: eu sim matei no contexto de uma guerra, a Comissão Nacional da Verdade não tinha poderes para perseguir, para tornar o Ustra penalmente réu. Um réu, né? Até porque havia a lei da anistia, isso, para torná-lo réu. Até porque havia a lei da anistia que tornava inimputável crimes políticos de setembro de 61 até a promulgação da lei. Então seria necessário mudar a lei da anistia para que fosse possível. Mas a Comissão Nacional de Verdade, na sua lei, dizia claramente: do que se trata é de averiguar a verdade sobre tortura, execução e ocultação de cadáveres de presos políticos por parte das Forças Armadas. As Forças Armadas nunca perdoaram, porque o pacto tácito para a redemocratização começa com a lei da anistia e termina com o artigo 142. O famoso artigo 142, invocado pela militância bolsonarista radical como uma espécie de poder moderador das Forças Armadas,
poder que pode ser invocado pelo presidente para salvar a democracia, realizar uma intervenção militar, essa anomalia completa, esse artigo 142 entrou na Constituição Federal de 1988 porque o ministro do Exército, do José Sarney, o general Leônidas Pires Gonçalves, exigiu que houvesse na Constituição uma menção explícita ao papel das Forças Armadas. A nova república nasce como espada de Damocles. Na verdade, Samarone, a república no Brasil sempre foi frágil. E nós diríamos em homenagem àquele poeta: a república no Brasil sempre foi frágil como um vidro, frágil como um beijo de novela, porque sempre houve a tutela militar. O Bolsonaro, quando foi reformado para não ser expulso em desonra do Exército, por mais de uma década ele não pôde colocar os pés em nenhum estabelecimento militar do Rio de Janeiro, porque ele era considerado má influência. Ele tentou visitar a Academia Militar das Agulhas Negras, na qual ele se formou, para assistir a uma formatura. Sua entrada foi proibida. Em protesto, ele atravessou o seu Chevette na porta da AMAN e o carro foi rebocado, ele não entrou. Os filhos do Bolsonaro não puderam estudar em colégio militar no Rio de Janeiro, porque o nome Bolsonaro era mal visto. O Ernesto Geisel, ao dar uma famosa entrevista para o CPDOC, para o Celso Castro e a Marina Celina de Araújo, ao tratar de maneira irônica das vivandeiras da Revolução, daqueles que pediam a ditadura, o retorno da ditadura, ele dizia: é impossível. Ao perguntar sobre o Bolsonaro, que acabava de ter sido eleito vereador e deputado federal, ele dizia: não, mas o Bolsonaro é um ponto fora da curva, inclusive é um mau militar. Caricato, exótico, desprezado, rebelde, indisciplinado, narcisista, autocentrado, sempre disposto a realizar atos ilícitos para aumentar os seus proventos, desde utilizar o material de paraquedas para fazer o que Samarone, na nossa adolescência, era uma moda irresistível. Lembra das japonas? Lembra das japonas, Samarone? Lembra das japonas feitas com material militar? Era o máximo, né? Era mais ou menos como as jaquetas de couro preta do James Dean. O Bolsonaro, durante um tempo, utilizou paraquedas para fazer japonas e vender, de modo todo. Quando ele foi levado ao Superior Tribunal Militar, é porque ele havia planejado com o outro capitão amigo seu explodir bombas em dependências do Exército para obrigar o general Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército, a dar um aumento no soldo de 60%. E ele foi reformado por isso. O Bolsonaro era profundamente desprezado. Como é que o Bolsonaro, eu não direi retornou às graças do alto oficialato das Forças Armadas, porque lá ele nunca esteve. Como é que o Bolsonaro foi aceito pelo alto oficialato das Forças Armadas? Porque o Bolsonaro foi o deputado que assumiu a defesa intransigente do legado da ditadura e porque o Bolsonaro se apresentou publicamente como a nêmesis da Dilma Rousseff, isto é, o ex-militar contra a ex-guerrilheira. Narrativa perfeita. Então, em alguma medida, a Comissão Nacional da Verdade, que no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, levou à prisão de torturadores e de generais que ordenaram assassinatos e ocultação de cadáveres, no Brasil isso se tornou impossível pela lei da anistia. Agora, a lei da anistia foi feita para os militares. Basta ler a lei. Ela foi feita para os militares. Há um artigo na lei que diz que todos aqueles que sequestraram, assaltaram bancos ou cometeram crimes contra a Lei de Segurança Nacional estão excluídos da anistia. Mas todos esses foram presos, torturados. Os que não foram mortos estavam ou na prisão ou no exílio. Mas o primeiro artigo diz que os que cometeram crimes políticos entre setembro de 61 e a promulgação da lei eram inimputáveis. É uma lei feita para os militares. Então, a democracia brasileira sempre viveu, a República Brasileira nasce num golpe militar, viveu inúmeros autogolpes e pronunciamentos militares e ainda hoje
a democracia brasileira tem uma espada de Damocles, que é a tutela militar. Em algum momento nós vamos ter que enfrentar esse problema. Com certeza. Ô, João, ó, temos o ganhador aqui, pelo aceno das pessoas, o Wellington Kiduti, que é, inclusive, foi muito frequentador do sebo lá na 13 de maio, onde tinha sarau, essas coisas. Eu acho que ele está morando agora em Petrolina, se eu não me engano, é advogado. Então, o livro está em boas mãos, é um grande leitor. Bacana. E ele não sabe ainda, mas vai receber com o autógrafo do autor, dedicatória do autor. Ô, João, já está avançando aqui, já fui avisado que vamos começar o encerramento da nossa conversa, mas, olha, quero lhe agradecer bastante por essa conversa, por esse encontro, né? De várias pessoas aqui também, que cada encontro desse a gente vai aumentando a reflexão e a capacidade de repensar nossas dinâmicas também de ação, né? Pelo que vem pela frente, né? De como se posicionar, de como refletir, de como conversar com as pessoas, né? Então, agradeço bastante pela sua disponibilidade. Espero que as pessoas que tenham participado comprem o livro, né? Pela editora, porque realmente é um livro que vale a pena, é um trabalho precioso. Agradeço muito por essa conversa. E, bom, aí o encerramento é com você. Imagina, Samarone, muito obrigado pelo diálogo. Obrigado, Aura, por toda a produção. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Depois me mande o endereço do Wellington, que eu vou mandar para ele o livro com muito prazer, tá bom? Muito obrigado Tá pelo. bom. Tenho absoluta certeza que, mais do que derrotar Bolsonaro, um dia nós superaremos o bolsonarismo. Neste dia, este país será uma nação. E logo que der, que as vacinas avançarem muito, e aí quando você vier para Olinda, eu vou chamar minha turma para você ver o que é bom para tosse. Quero ver se aguentar a turma. Tá bom, e sem ostra, então. Sem ostra, viu? Por favor. Sem ostra, mas pode convidar o Sidney. Um abraço. Não. Um abraço. Boa noite. Olha o livro, pessoal. Ó, deu tudo certo, né? Não caiu nada. Obrigada, gente, Tchau, pela pessoal. presença. Olha, pessoal, tá tudo saindo. Já tá aí ainda? Ei, Papa Figo. Ah, acabou. Pronto, já deu tchau.